Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro O Poço do Visconde de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Inscreva-se que você não vai se arrepender. Aqui temos vídeo todos os dias, 19 horas, e cada dia é um vídeo diferente. Pelo menos em algum detalhe. Ok? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para a história. Capítulo 5. Mais petróleo. Aqui está o Visconde de Sabugosa e tia Anastácia. O que será que eles estão conversando? Será que ela vai ouvir a aula dessa vez? Vamos descobrir. Onde ficamos ontem? Perguntou no serão seguinte o grande geólogo. Estávamos no esgotamento dos poços, lembrou Pedrinho. Sim, tudo se acaba nesse mundo. Os poços de petróleo, por muito que produzam, em um dado momento começam a morrer. Vão dando menos e por fim têm que ser abandonados. O óleo que sai já não compensa o trabalho de bombear. Mas o fato de os poços secarem não quer dizer que o campo petrolífero esteja extinto. Quer dizer apenas que saiu todo o petróleo que podia sair na vertical. A experiência demonstra que o petróleo vazado pelos poços corresponde de 15 a 35% do que existe armazenado na jazida. Só? Exclamou Pedrinho. Então a maior parte fica no fundo? Fica. No fundo ficam de 65 a 80%. Ficam de 65 a 80%. No fundo ficam de 65 a 85% do petróleo existente. E o homem nada faz para conseguir esse petróleo? No começo ninguém cuidava disso. Abriam novos campos petrolíferos, depois de abandonar os velhos. Mas a Alemanha teve a ideia de furar galerias como as usadas nas minas de carvão de pedra para arrancar o petróleo que se recusa a sair pelos poços. Durante a Guerra Mundial, a escassez do petróleo fez que os alemães recorressem a esse processo na Alsácia. Nota: na época da Grande Guerra, quando fala em Grande Guerra, é a Primeira Guerra Mundial. Esse livro foi escrito no período entre guerras, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Portanto, ainda não havia acontecido a Segunda Guerra Mundial. Logo eles chamavam a Grande Guerra Mundial ou Grande Guerra. E nessa época, a Alsácia fazia parte da Alemanha. Por isso falou nas alemães, na Alsácia. E o caso foi que conseguiram extrair bastante petróleo. Também os argentinos andam querendo empregar o processo de galerias em Comodoro Rivadavia, onde os poços produzem cada vez menos. Só depois de usadas as galerias é que se pode dizer que um campo de petróleo está esgotado. E quanto tempo dura um poço? Varia muito. Cada poço tem a sua duração determinada pela quantidade de petróleo que há embaixo, pela pressão dos gases e pela quantidade extraída. Há poços que produzem durante dias apenas, outros durante semanas, outros durante meses, outros durante anos. Um poço que dura 10 anos já é de primeira ordem, embora haja poços de até 40 anos. Quanto produz um poço em média? Quer saber, Pedrinho? Também varia muito. Uns começam produzindo apenas litros por dia, outros jogam milhares de toneladas por dia. Em 1934, os russos abriram em Lokbatan, perto de Baku, um que rompeu com mais de 20 mil toneladas por dia. Mas esses poços muito ricos são exceções. Poços que começam com 15 barris diários já recebem grau 10. Um poço de 100 baris são excelentes. É só pegar num papel e fazer as contas de quanto rende um simples poço de 100 baris por dia. Rende 3 mil por mês ou 36 mil baris por ano, gritou o Narizinho, a campeã do cálculo mental. E qual o preço do petróleo bruto, como sai do poço? Pode botar aí uns 30 cruzeiros, respondeu o Visconde. E Narizinho imediatamente cantou. 1.080.000 cruzeiros por ano. Ótimo, eu com um pocinho desse já virava baronesa do petróleo.
Isso naquela época. Hoje o preço do petróleo está diferente. Pois se me aparecesse só de 100 barris por dia, eu nem ligava, gritou Emília. Só quero saber de poços de 10 mil para cima. Não me sujo com petrolinhos vagabundos. Todos riram-se de uma coitada que nunca sabe nem como gastar o tostão novo que tinha nos seus guardados. Você lembra do tostão novo dela? Se lembra, coloca nos comentários aqui embaixo. O que você lembra sobre o assunto? E quanto petróleo se produz hoje no mundo, Visconde? Indagou Pedrinho. Muito. Um colosso. Só os Estados Unidos produzem 1 bilhão de barris por ano. 1 bilhão? Puxa, 1.000 milhões, 1.000 pilhas de 1.000 milhões de barris cada um. E tudo em consequência do tal pocinho do coronel Drake. Sim, foi nesse pocinho que botaram todas as pilhas de milhões. Como será do primeiro pocinho aberto no Brasil que vai brotar 1 milhão de pós que teremos um dia? Por que não? O Brasil tem o mesmo tamanho dos Estados Unidos. Se ainda está dormindo, um dia há de acordar. E então, continua guardando. Emília bateu palmas. Viva, viva! Vamos acordar o Brasil! Rompemos aqui o primeiro poço e pronto. Está acordado o Brasil. Viva, viva! Infelizmente não foi assim. O Brasil poderá suceder aos Estados Unidos na produção do petróleo, disse o Visconde, que apesar de simples sabugo, raciocinava melhor que os milhões de rabanetes bípedes que andam por aí negando petróleo. Teremos o poço número 1 aqui no sítio e o número 2 no Riacho Doce, em Alagoas, onde os trabalhos estão muito adiantados. E a seguir teremos lá mesmo mais outros. Mais 10, mais 100, 500 poços. E a febre do petróleo pegará no Brasil inteiro, que nem gripe, e começarão a aparecer poços por toda parte. Surgirão de Mato Grosso tremendos, de dezenas de milhões de barris por dia, como no México. E surgirão os poços de Goiás, e os de São Paulo, e os do Paraná, e os da Bahia, e os do Espírito Santo, e os do Rio Grande do Sul e os de Minas. Tudo depende da abertura do primeiro. Infelizmente não foi assim. Coçar e tirar petróleo vai só do começar, sancionou Emília. Sim, nos Estados Unidos, Coronel Drake abriu o primeiro poço na Pensilvânia, e os rabanetes de lá disseram que só na Pensilvânia havia petróleo. Mas, como novos Drakes furaram em outros pontos, aquele país está hoje a tirar petróleo nos Estados Unidos do Texas, da Califórnia, do Arkansas, do Colorado, de Illinois, de Indiana, de Kansas, do Kentucky, de Montana, de Michigan, de Nova York, do Ohio, do Oklahoma, da Virgínia e do Wyoming. E com a continuação dos trabalhos, ainda acabam descobrindo petróleo em muitos outros estados. Tudo por quê? Porque o Coronel Drake teve a coragem de começar. Eu, por mim, começava a nossa perfuração amanhã mesmo, disse Pedrinho, já aflito por ver o petróleo jorrar. Ainda é cedo, ponderou o Visconde. Por enquanto, você só sabe um pedacinho do petróleo. Tem que aprender muito mais. Que mais? Ah, uma ilustração aqui. Emília está imaginando seu poço de petróleo. Oh, tanta coisa. Tem que aprender que as reservas de petróleo nos Estados Unidos começaram a aproximar-se do fim. O consumo é tremendo. Isso de extrair da terra 1 bilhão de barris por ano tem limite. Por maiores que as reservas sejam, um dia se acabam. E as reservas americanas estão se acabando. Há lá um Instituto do Petróleo que só trata de estudos petrolíferos. Este instituto publicou há pouco tempo um cálculo provando que as reservas americanas conhecidas não passam de 12 bilhões e 177 milhões de barris. Ora, para um país que extrai 1 bilhão por ano, isso quer dizer que petróleo para 12 anos. Reservas conhecidas, observou Pedrinho. Sim, haverá desconhecidas. As que ainda serão descobertas. Mas serão descobertas? Haverá ainda por lá grandes reservas ignoradas? Ninguém pode responder. O que se sabe é que as reservas conhecidas estão no fim. E quando se acabarem, os Estados Unidos terão de comprar petróleo fora, como hoje compram café e borracha. O Brasil, pois,
deve ir se preparando para fornecer petróleo para os Estados Unidos, depois de abastecer-se a si próprio. Atualmente eles compram nos Emirados Árabes, que se tornaram bem ricos. Ou seja, a ideia é boa, mas tem que ter petróleo para vender. Que colosso! Realmente, no dia em que tal acontecer e o Brasil passar de comprador a vendedor de petróleo, então deixaremos de ver essa coisa tristíssima de hoje. Milhões de brasileiros descalços, analfabetos, andrajosos, na miséria. O Brasil tem todos os elementos para tornar-se um país riquíssimo. Mas riquíssimo de verdade, e não como hoje, apenas rico de possibilidades ou de garganta. Infelizmente, devido ao golpe de 89, bom, não vou dizer mais sobre o Deodoro da Fonseca e o crime dele. Bravos, Visconde! Exclamou Dona Benta. Nem parece que é um sabuguinho que está falando. Pudera, gritou Emília, num país onde até os ministros não pensam em petróleo ou quando falam nele é para negar, só mesmo dando a palavra a um sabugo. Viva o senhor Visconde do Poço Fundo! O sabugo geólogo agradeceu as homenagens e continuou. Apesar de brotado de um pé de milho, ele amava a terra que produziu esse pé de milho. Sim, havemos de crescer e aparecer. Havemos de tirar petróleo aos milhões de baris. Havemos de exportar petróleo para todos os países e de queimá-lo aqui em quantidades tremendas, para matar a nossa maior inimiga, que é a distância. Abaixo distância! Viva o matador da distância! Viva, viva! Berraram todos. Visconde, advertiu o Narizinho, petróleo combustível, e Vossa Excelência está pegando fogo. Sossegue um pouco e continue com a lição. Diga-nos quantos litros de petróleo tem em barril. O Visconde tomou fôlego, serenou ânimo e respondeu calmamente. Se vocês sabem, bote pausa, coloque nos comentários aqui embaixo. Quantos litros você acha que tem em barril? Depois bote play para ver se acertou. Barril é a medida do petróleo que os americanos adotaram desde o começo. Equivale a 42 galões. E quantos litros tem esses galões grandes? Perguntou Emília. Um galão tem 3 litros e 785 centímetros cúbicos. Logo, um barril tem isso multiplicado por 42, ou seja, 159 litros. Aqui no Brasil, precisamos nos acostumar desde já a medir o petróleo decimalmente, aos litros, aos metros cúbicos, como fazem os argentinos. Isso de barril, galão e tantas outras medidas populares dos países que não seguem o sistema métrico decimal que é, Emília? É besteira, gritou a boneca. Dona Benta advertiu-a. Emília, as professoras e os pedagogos vivem condenando esse seu modo de falar, que tanto estraga os livros do Lobato. Já por vezes tenho pedido a você que seja mais educada na linguagem. Dona Benta, a senhora me perdoe, mas quem quer torto nasce tarde ou nunca sem direita. Nasci torta, sou uma besteirinha da natureza, ou dessa besteirinha beiçuda que me fez. E, portanto, eu falo como quero ou cala-me. Isso de falar como as professoras mandam, que fique para o Narizinho. Pão para mim é pão, besteira é besteira, nem que venha da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Cá comigo é ali na batata. Dona Benta suspirou. Impossível domar aquela pequena selvagem. Continue, Visconde, disse ela em tom resignado. Um petróleo muito novo, prosseguiu o geólogo. Não tem um século de vida, pois praticamente começou em 1859 com o poço do Coronel Drake. Então, nesse caso, já passou de 100 anos. Ou seja, está perto de 200 anos. E talvez que, quando o petróleo acabe, tenhamos de voltar ao carvão de pedra, muito mais abundante na natureza. Mas a culpa do petróleo acabar depressa vai caber aos americanos. Tiram petróleo demais, gastam demais. Quantos milhões de anos não levou a natureza para fabricar cada bilhão de baris que eles extraem anualmente? Nem tem conta. Um petróleo é filho do sol, como também um carvão de pedra.
O Sol é a fonte da vida e, portanto, a fonte da matéria orgânica que gera o petróleo. Logo, o petróleo é Sol. São os raios de um Sol de milhões de anos atrás que ficaram entesourados no seio da Terra. Os homens, esses engenhosos bichinhos, furam no chão e desenterram os raios de Sol líquido e os reduzem a gasolina, a querosene, a óleo combustível, a óleo lubrificante, a parafina, a supergás, a quase 300 produtos diferentes. Até perfumes eles tiram do petróleo bruto. E com esses ingredientes operam-se prodígios, sobretudo em matéria de transportes. Continuamente, pelo mundo inteiro, milhões de baratinhas metálicas chamadas automóveis percorrem os caminhos e as ruas em todas as direções. Cada vez mais o céu se enche das gigantescas aves mecânicas chamadas aviões. Por cima dos mares correm aos milheiros os navios tocados a petróleo. Pelo seio das águas sulcam submarinos movidos a petróleo. Por toda parte, fábricas e mais fábricas rodam sem parar graças à força do petróleo. O petróleo transformou-se no motor do mundo. Por quê? Porque não passa de energia mecânica sob forma líquida, facilmente transportável para todos os pontos da Terra. Que é uma caixa de gasolina? São milhares de calorias enlatadas. Cada litro de petróleo, quando queimado, produz 12.000 calorias, muito mais que o carvão de pedra, a lenha e todas as coisas de queimar. Colocado no motor, esse petróleo se transforma em energia mecânica, a serviço de todos os trabalhos do homem, para puxar carros, para mover navios ou aviões, para levantar peso nos guindastes, para movimentar as 1000 máquinas das fábricas, para tudo quanto o homem faz com o fogo ou com as pequenas explosões dos gases. Vale, portanto, muito mais do que a força elétrica. Por quê? Porque a força elétrica só é utilizável nas redondezas da usina que a produz, e a força mecânica do petróleo fica presa dentro das latas e pode ser transportada para qualquer ponto do mundo, até os polos. E lá é só abrir a lata e pronto. Está ali uma forte quantidade de energia a serviço do homem. Como fazer isso com eletricidade? De nada nos vale aqui no sítio a força elétrica do Niágara. Mas, no entanto, até petróleo de Baku, Dona Benta já tem consumido nesse lampião da sala. O raio de ação da eletricidade é de poucos quilômetros. O raio de ação de petróleo não tem limites. Vive o petróleo, berrou Emília. Visconde continuou. Um grande valor do petróleo é aliar-se ao ferro para aumento da eficiência do homem. Que história de eficiência é essa, que saber narizinho? Muito simples. O homem começou sua vida na Terra dispondo só de uma força, a força de seus músculos. Como ainda acontece com todos os outros animais, à medida, porém, que foi aprendendo a utilizar-se de outras energias da natureza, como os músculos do cavalo e do boi, as quedas d'água, a força do vento, a força do vapor, a força da eletricidade, a força do petróleo, o homem foi aumentando sua eficiência, isto é, a sua capacidade de fazer coisas. Ajudado apenas dos seus músculos, um homem pode pouco. Para ir daqui até a venda do Ilhas Turco, tem de dar 6.000 passos, gastando nisso 1 hora. Se houver caminho bom, aumentado com as 4 pernas de um cavalo, já esse mesmo homem faz o percurso em 20 minutos. Isso não dá dura, diz Pedrinho. No galope eu vou até lá em menos. São só 3 quilômetros. E se, em vez de ter a sua eficiência aumentada pelas 4 patas do cavalo, você tiver aumentado pelos 4 rodas do automóvel? Perguntou o Visconde. Nesse caso, vou até lá em 3 minutos sem chispar muito. E se a sua eficiência for aumentada pelas asas de um avião? Ah, num avião, chego até o Eli em segundos. Pois aí está o que é eficiência. Graças ao concurso do cavalo, do automóvel ou do avião, o homem que a pé vai daqui até lá numa hora, passa a ir em 20 minutos, em 3 minutos ou em segundos. Note que é o petróleo o que mais aumenta a eficiência do homem. Em matéria de velocidade, o petróleo conjugado ao ferro. O mundo ficou pequeno depois que o petróleo veio mover as máquinas que o homem constrói com o ferro. Por isso vivo dizendo que, sem produzir ferro e queimar petróleo em grandes quantidades, como nos Estados Unidos, o Brasil não ganhará impulso, não sairá do buraco da pilação econômica em que se atolou.
O brasileiro está com a sua eficiência muito reduzida porque quase que só dispõe da força dos seus músculos, dos bois e do cavalo. Por toda essa vastidão de território, o meio de transporte mais comum é ainda o carro de boi e as tropas de burros. Isso naquela época, hoje não é mais. Ora, tudo na vida é transporte. Logo, enquanto não aumentarmos nossa eficiência por meio de máquinas, não resolveremos nossos problemas do transporte rápido e barato. E, pois, permaneceremos no país encarangado. Isso lá é verdade, diz Pedrinho. Para mandar à cidade o seu café, o coronel Teodorico usa o carro de boi. Cada carada só leva 40 arrobas. E gasta um dia inteiro para chegar lá e outro para voltar. Com caminhão automóvel, ele levaria 200 arrobas em 2 horas de viagem. Isso mesmo. Eu, se pudesse, pegava num martelo e embutia na cabeça de todos os brasileiros essa palavra. O ferro é a matéria-prima da máquina e o petróleo é a matéria-prima da melhor energia que move a máquina. E como só a máquina aumenta a eficiência do homem, um problema do Brasil é um só: produzir ferro e petróleo. E para com eles, ter a máquina que aumentará a eficiência do brasileiro. Tudo mais é bobagem. Muitos acham que com uma nova revolução as coisas endireitam, disse Narizinho, com uma nova forma de governo. Eu acho. Tira essa república e bota uma monarquia que vai melhorar bastante. Tem outra opinião? Coloque nos comentários aqui embaixo. Bobagem. Uma nova forma de governo, seja qual for, não passa de uma nova distribuição das coisas existentes. Mas as coisas existentes são escassas demais. Nada adianta tirar o prato de feijão de A para dá-lo a B, pois B, que estava morrendo de fome, enche a barriga, mas A, que estava com a barriga cheia, passa a passar fome. Para o país, é indiferente que A ou B seja o condenado a passar fome. O que o país precisa é que nem A nem B passem fome. E o meio, portanto, não é mudar de forma de governar, é aumentar a comida da gamela, de modo que A e B possam encher a barriga e aumentar a riqueza. Coisa que só conseguiremos aumentando a eficiência do homem por meio do ferro, matéria-prima da máquina e do petróleo, matéria-prima da melhor energia que move a máquina. Vamos tirar o petróleo, Visconde, gritou Pedrinho entusiasmadíssimo. Pegue numa picareta e me acompanhe. O Visconde riu-se. Bobinho, como quer tirar o petróleo se ainda nem sabe como se escolhe o ponto onde abrir um poço? Então conte logo isso, que estou ardendo de abrir por lá, perto da porteira, um poço de 1000 barris por dia. 1000 barris? Exclamou Emília com um focinho de pouco caso. E deu uma cuspidinha de desprezo. Vou contar sim, continuou o Visconde. E essa parte é muito importante. Saber onde se deve abrir um poço é meio caminho andado para tirar petróleo. Se o poço for aberto num lugar mal escolhido, não dá coisa nenhuma, e os petroleiros ficam de cara bamba e encolhem-se uns para os outros, muito desapontados. Um poço, meu caro Pedrinho, custa grande trabalho e bom dinheiro, sabe disso. Pedrinho, que nunca havia pensado na parte financeira do negócio, aborreceu-se. Maçada! A pior coisa na vida é o tal negócio do dinheiro. Tudo custa dinheiro, tudo exige dinheiro. E onde o dinheiro? Dona Benta vivia cabo curto, sem dinheiro para nada. E as demais pessoas do sítio ainda tinham menos que ela. Pedrinho só possuía 10 cruzeiros no cofre. Narizinho uma nota de 5. Emília apenas aquele célebre tostão novo. E o Visconde, apesar de Visconde, era o fidalgo mais pobre do mundo. Nunca chegou nem a ver a cara de um vintém furado. E como vai ser? Perguntou Pedrinho, voltando-se para Narizinho. Como iremos abrir nosso poço se estamos completamente limpos de capitais? Isso lá com você que é homem, respondeu a menina. Dinheiro é assunto masculino. Arrume-se. Pedrinho começou a pensar. Estaria até agora pensando se Emília não resolvesse o problema com a maior facilidade. Ora, a grande coisa, disse ela. Nada mais simples. Aplica-se o faz de conta, e logo aparece tudo quanto precisamos. Sondas, verrumas de perfurar, tubos de encanamento, tatus perfuradores e até petróleo. Você bem sabe que não há o que resista ao faz de conta. Pedrinho suspirou, murmurando. É, só assim. E voltando-se para o Visconde. Pois vamos lá, senhor geólogo, continue. Amanhã, respondeu o sábio.
Lá vem vindo tia Anastácia com as pipocas, essas inimigas das aulas. Era verdade. Tia Anastácia vinha entrando com uma peneirada de pipocas. Vivam as pipocas geológicas de tia Anastácia, berrou Emília. Deixe de brincadeira com os velhos e trate de encher o papo, sua sapeca, ralhou negra. Estavam na portinha as pipocas de tia Anastácia, de modo que todos se tiraram a peneira, concordando lá por dentro que, se o Visconde era um sábio interessante, tia Anastácia era interessantíssima quando o arolhava com pipocas. E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga um novo inscrito para o canal. 250 inscritos vão lançar um quadro novo. Mas talvez eu lance um quadro temporário antes. Querem saber mais? Coloque nos comentários aqui embaixo o que vocês querem saber sobre o quadro. Ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.